5-1 São Paulo. São Paulo se impôs dentro de casa. Galopo, hein? Galopo se firmando aí como o principal jogador do São Paulo na temporada por enquanto. Chega a 6 gols em 7 jogos disputados nesse Campeonato Paulista. É o artilheiro do Campeonato Paulista, o Galopo, e mostra que pode ter sido um bom investimento. Foi gasto muito dinheiro? Foi. Agora eu acho que esse moleque precisa ganhar uma sequência para tentar, sim, o Rogério Ceni ter um jogador, pelo menos, diferente. E dá para ver que o Galopo sabe fazer gols. O Rogério mesmo já falou isso em coletiva. Teve golaço, em 2 golaços. Teve golaço do Pedrinho, que elástico. Ele deu caneta de elástico no gol. Teve golaço do Pablo Maia. Uma noite, né, Flávio Prado? Pro torcedor são paulino realmente vibrar. É clássico? Não. É Campeonato Paulista? Sim. Mas é uma noite 5-1 dentro do Morumbi, torcida empolgada, que pode servir para o São Paulo ganhar fôlego e agora esperança, motivação para esse campeonato, né? Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. É isso mesmo que você falou. O adversário é fraco, mas aí não tem jeito. Senão nós não vamos chegar nunca num acordo. O adversário é fraco, você tem que golear. Foi o que o São Paulo fez. Ele dominou completamente. Esses destaques que você fez aí, você pode somar a entrada do Pedrinho, que foi muito boa. De novo, o Wellington Rato fez um gol e deu um lançamento, mais uma assistência. O Rogério fez algumas experiências, o Caio Paulista entrou, ele já jogou de lateral, já jogou de meio, jogou praticamente centroavante no começo, fez gol. O Pablo Maia, quando ele entrou de zagueiro. Depois ele sobe, faz um baita gol e tal. E o Galopo realmente é um grande destaque. O São Paulo vai ganhando uma cara de time, vai se aproximando, vai a briga aí. Quem é o segundo, né? O Corinthians ou o São Paulo? E o São Paulo, nas últimas jornadas, tem melhorado. Jogou com o Santos com uma certa facilidade. É verdade, perdeu do Corinthians no próprio Morumbi. Aí eu tô falando onde se pode chegar, né? Onde cada um pode chegar. E passou com muita tranquilidade no jogo de hoje. A gente nota o São Paulo crescendo, ele realmente está evoluindo. Realmente está evoluindo, que é o que importa. Agora, até onde dá para chegar, a gente sabe que tem que ter noção de que existe uma força diferente que é o Palmeiras. Falando que temos o Campeonato Paulista. E quando você colocar para o Campeonato Brasileiro, aí entra Flamengo, entra Palmeiras, entra Atlético Mineiro. Você tem que saber onde você está, onde você pode ir. O São Paulo não tem dinheiro, então tem que aproveitar bem as peças que traz e tem sido feliz, Alan Franco foi legal, o Rato está muito bem, o Galopo agora está mostrando serviço, que ano passado realmente não deu para fazer muita coisa. Enfim, acho que não tem só elogios pro time de São Paulo nessa noite, não dá pra... sem criar grandes ilusões, mas você falou 2 golaços no final. Foi legal, foi bacana, foi bacana a vitória. E a gente tem que ser justo, né? Piperno, Fausto, boa noite, Fábio Piperno, Fausto Favara. Que a gente tem que ser justo, porque eu mesmo falo muito aqui, só jogo chato. Tem tanto jogo chato no Campeonato Carioca, no Paulista, até mesmo nas outras competições. Eu acho que o nível do futebol brasileiro tá caindo muito e hoje foi um jogo gostoso de se ver. É isso, é um jogo do time grande querendo jogar, do time grande querendo golear, torcida empurrando, que a gente sabe que é importante. A torcida do São Paulo vem mostrando isso, tem que ser justo. A torcida do São Paulo, ela vem lotando estádio, ela vem participando, mesmo na fase ruim do São Paulo. Hoje olha, 16 mil, não foi muita coisa, mas olha o horário, olha o adversário. O que eles vêm fazendo? Claro. Que a torcida do São Paulo... Choveu pra caramba, no horário que os caras estavam indo A torcida do São Paulo, ela merece um reconhecimento pelo que ela vem fazendo numa fase que não é nada boa. Agora, também chegou a hora do Rogério Ceni finalmente se render ao Galopo, né? Piperno, Fausto. O cara faz 2 gols, depois ele nem é relacionado pro jogo. Aí, número de estrangeiros, azar. Tira qualquer um. Mas esse cara precisa ter sequência. Porque ele tá mostrando, ele é um cara que ele pode não ser fisicamente o mais forte, mas é um jogador que pode fazer diferença nesse time do São Paulo nessa temporada. Eu acho isso. Eu acho que tem que dar sequência pra esse cara. Porque ele já mostrou que ele pode ser um jogador diferente. Claro, boa noite. Inicialmente concordo contigo, até porque se o objetivo é um dia, não apenas esportivo, mas também um dia, quem sabe, fazer dinheiro com ele, então é óbvio que o São Paulo tem que colocar esse cara para jogar. Aí é evidente que colocando esse cara para jogar, a gente vai ter uma noção melhor, dando sequência para ele.
até onde o Galopo pode chegar. Eu também, enfim, concordo com o Flávio. Você vence um jogo por 5-1, sabe, vai reclamar do quê, né? Então, veja, eu acho que a exibição foi, sim, boa, São Paulo fez algo que realmente estava, acho que, enfim, deixou o torcedor feliz, e eu acho que o caminho está dado, é isso aí. Calma, né? Calma, né? A gente tá num Campeonato Paulista. A minha primeira impressão com relação ao Galopo não foi positiva, não foi mesmo. Eu fiz alguns jogos do São Paulo, principalmente nos seus primeiros jogos, ele se mostrou extremamente tenso. Um cara que queria resolver muito sozinho, mas talvez fosse isso, querer mostrar o seu futebol, né? E é com calma que um jogador desse tem que estrear num São Paulo Futebol Clube, que é um clube muito grande, apesar da fase, né, que não ajuda, uma fase muito longa do São Paulo, que não ajuda em nada. Eu acho que a gente tem que ir com calma com relação ao Galopo. Agora, se eu sou o São Paulo, é óbvio que eu vou colocar eles nos jogos, Pilhado, até porque é o jogador mais caro que o São Paulo contratou, então não tem nem nexo você contratar um jogador com esse valor e não botar ele, não relacionar ele para jogar, não botar ele em campo, enfim, tem que testá-lo, né? E tomara que ele possa desempenhar um grande futebol. Agora, na minha opinião, até o momento, quem foi a grande contratação? O Wellington Rato. O Wellington Rato foi a grande contratação do São Paulo até o momento. Por quê? Porque é o cara que dá assistência, né? O líder de assistência. Bola parada. Bola parada. Do Santos muito sobre bola parada do Wellington Rato, né? Sim. O São Paulo não... Noites e noites. Hoje, bola por exemplo, parada. antes de dormir, a conversa será Mas, bola Flávio, parada do Wellington Rato. mas a bola parada era uma carência do São Paulo. Certo, o São Paulo tem essa bola parada, por isso né? que ele se empolga. Antes então. de dormir, ele chega lá, tal, um abracinho, beijinho, e fala de bola parada. Bola parada. Ele que falou isso pra nós. Lívia Weber, que por sinal tá lá assistindo ao programa, Você não vamos falou falar isso pra sobre nós? bola parada Você não falou hoje. isso pra nós? Claro. Você tava conversando, pouco antes de dormir e tal. E Ele vai nas estatísticas. Bola parada do dele. Wellington Rato. Desculpa interromper Imagina. seu argumento com palhaçada dele. Imagina, mas isso é o que a gente tem que saber lidar. Você não falou. Isso é o que a gente tem que Ele falou. Eu senti o entusiasmo Ele do falou Pilhado com relação à bola na parada. segunda-feira ele falou, cara, eu tava conversando com a Lívia e tal, um pouquinho de dormir e tal, bola parada. É lógico. Do Wellington Rato. Você imagina que é um papo legal. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Hoje, de novo, vamos falar sobre bola parada. Mas o bom é que não se discute relacionamento, você discute bola parada Do Wellington Rato. Exatamente, o relacionamento tá voando. Imagina Tem que discutir. Imagina se o Marcelinho Carioca, o Nelinho estivesse jogando hoje, como ia ter assunto, então. Haja bola parada. Pelo amor de Deus. Mas o São Paulo não fez mais do que a sua obrigação. Zico, nossa. Viu, Pipeno? Eu acho que o São Paulo, como qualquer grande clube, quando enfrenta um adversário inferior, tem que marcar gols mesmo, tem que ir pra cima. Primeiro tempo foi nada demais. Segundo tempo, o jogo aconteceu pro São Paulo. Primeiro tempo não foi nada demais. Mas uma vitória boa, uma sequência de vitórias importantes do time do São Paulo. Venceu o Santos, que é um clássico, independente do momento do Santos. Venceu o Santos, venceu a Inter de Limeira e vai encarar o São Bento na terça-feira no lindíssimo estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. A gente tá falando aí sobre bola parada, né? A gente falando aí sobre bola parada, toda essa situação, o Wellington Rato. E o negócio é o seguinte, eu acho, Fausto, que essa situação do Galopo é diferente. Eu acho. Fala pro Nilson, grande admirador do Galopo. Isso. Fala pro Nilson, que é um grande Mas eu admirador acho, do Galopo. porque o Galopo, ele é um jogador diferente. Mas... Ele é diferente. Ele fez 6 gols em 7 jogos, tudo bem. Ele fica devendo, porque muitas vezes ele não é fisicamente o mais forte. Só que o Galopo é um cara que ele foi contratado por mais de 30 milhões de reais. O São Paulo depositou... Foi tudo isso. Foi mais de 30 milhões de reais. Foi 31 milhões e 100 mil reais. Ele é um garoto. A contratação. Não, e que ele já mostra talento, ele 6 mostra. milhões de euros. Né? E o que o Flávio falou, Ele chegou o que o muito Fausto falou. estabanado no São Paulo. Mas é isso, Fausto. Você falou, chegou, lógico, moleque novo. Veio do Banfield, que não é um grande clube da Argentina. Exatamente. Cheio de pressão em cima dele, porque o São Paulo vive uma fase péssima. Então, é normal que o cara sinta um começo. Agora, se ele tá mostrando que ele sabe fazer gol, tem que dar sequência. se ele é o artilheiro do campeonato, dá sequência pro cara. Porque se ele não render também, aí depois o Rogério fala, eu tentei. Não rendeu, agora eu vou tirar.
E eu concordo, o Wellington Rato também chegou muito bem, inclusive converso muito com o Lilian Weber sobre as bolas paradas, e é um cara que vem participando de muitos gols São do São perfis Paulo. diferentes, né? O Rato ele já é um jogador mais velho, diferente. não vai ter repasse. O Galopo, 6 milhões de euros, né? É muita grana pro futebol brasileiro, mas se ele continuar nesse ritmo, ele passa fácil por ser o dobro disso, né? Pro futebol europeu. Que é uma coisa a se pensar. Quando você contrata um jovem, você tem que utilizá-lo no que você puder e também ter repasse. Então o Galopo tem esse fator. Tomara que ele continue crescendo nessa proporção. Ô, Flávio, o Rogério tá fazendo certinho. Pela primeira vez, eu acho que o Rogério tá tendo tempo. Óbvio que não é o time dos sonhos do Rogério Ceni. O Rogério gostaria de ter estrelas no São Paulo, melhores condições no São Paulo. Hoje o Pirada até levantou no bate-pronto 14, né? 14 desfalques. 14 desfalques no São Paulo. É muita gente. 13 com lesão e o Luciano suspenso. O São Paulo que era referência no refis, o São Paulo que era referência na preparação física. O São Paulo precisa retomar muita coisa, mas eu acho que você retomar você retomar uma situação positiva num clube, principalmente tão grande quanto o São Paulo, isso só vai acontecer quando conquistar um grande título. Porque é o respiro. É o respiro que todos precisam, né? Não adianta, um paulista não vai fazer com que o São Paulo retome, ganhe força, ganhe visibilidade, ganhe dinheiro. Não vai. Você só vai retomar a grandeza do São Paulo, a tranquilidade no São Paulo para se trabalhar quando chegar um grande título. Não é fácil chegar, por acaso, um grande título. De jeito nenhum. Agora, Piperno, o Flávio falou do Galopo em termos de negociação, né? Aí também eu acho que é até difícil, sabia? Porque ele já tem 23. Não sei se um clube europeu... Tem 23? 23 anos. Ele não tem 21. Eu achei que ele tivesse 21. O Flaco é que tem 21, né? Flaco. Isso, né? E o Fausto Vera. Eu não sei se o Galopo... Eu acho que o Galopo você tem que investir pra ele crescer no São Paulo Legal mesmo. também, ué. Pra ser aquele jogador, pra ficar ali alguns anos no clube. O preço dele é um preço que dá pra você repassar com certa tranquilidade. Agora, é porque também tem uma coisa, né? O cara de 23, você não vai repassar, Pilhado, pro Real Madrid, pro Barcelona. Mas ele tem mercado. Aliás, ele pode ter mercado em outros times. Exatamente. Times de outro perfil. E mais empolgado com ele do que vocês, claro, é o nosso Chacon, que publicou no Twitter há pouco aqui. Galopo tem média de uma participação por gol por partida. Não surpreende o Uma participação em gol por partida. E diz que era assim no Banfield e tal. Então, enfim, o Chacon tá Vai voltar, o time da fé vai voltar aí, é o que eles vão começar. Amanhã já tem isso. O torcedor do São Paulo tem esse mal aí que arrebenta o São Paulo, hein? Não, eu acho que o torcedor tem que se animar com uma goleada de 5-1. Mas claro que ele tem que saber. Claro que ele tem que saber que ele tá bem atrás do Flamengo, do Palmeiras, até do próprio Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem um. Se você for falar em nome, é porque o Corinthians não joga. Eu não consigo entender por que o time do Corinthians tem tanto nome grande, tem tanto jogador bom e não joga. Mas se você for falar de trabalho, né? Mas o Vitor Pereira também não jogava bem, Flávio. Não jogava bem. Eu acho que o Vitor Pereira ninguém joga bem, mas enfim. Mas ele tem um mês de trabalho e o Rogério tem 2 anos, né? O Rogério já está indo para o 2º ano, então isso faz diferença. Embora com nomes novos e tal. Mas eu não sei se hoje o Corinthians é o 2º, viu? Tenho minhas dúvidas. Mas São Paulo vocês falam atrás em termos de Você elenco, acha que o São Paulo, em jogo, você acha que o São Paulo hoje pode estar melhor que o Corinthians? Aí alguém vai dizer, mas recentemente o Corinthians ganhou do São Paulo por 2-1 no Morumbi, e é verdade, mereceu ganhar. Mas a gente nota o São Paulo mais... ele é mais previsível, ele joga sempre de uma maneira mais ou menos previsível, com suas limitações, com as suas evoluções, e o Corinthians ele é muito irregular. O Corinthians naquele dia foi melhor que o São Paulo, mas ele é muito irregular, muito irregular. O São Paulo não, ele tem uma certa regularidade. Ele tem mostrado esse futebol. Nem sempre faz os gols que fez hoje, mas ele tem mostrado a evolução. Um time que joga com rapidez, um time que marca forte, um time que joga bem pelos lados do campo. Enfim, você nota que o São Paulo tem uma cara de time, efetivamente, coisa que o Corinthians não tem.